separei 4 dicas de filmes que eu gosto muito, que de alguma forma eu me identifico na minha trajetória, e não só pessoal, mas principalmente profissional. São filmes que me ajudaram a identificar comportamentos, padrões, que me inspiraram e que eu sempre dou de referência quando alguém me pede dica do que assistir, seja um filme ou um documentário na Netflix ou outros serviços de streaming. Eu separei 4 que eu vou dar de dica aqui pra vocês hoje. Esses são, vamos assim dizer, os meus filmes e documentários de cabeceira. O primeiro deles é o Virando a Mesa do Poder. He's gonna tell me I'm small, that I'm young, that I'm inexperienced. Que mostra o processo da campanha eleitoral de 4 mulheres, uma delas, a Alexandra Ocasio-Cortez, que eu admiro muito como oradora. Ela tem apenas 30 anos, ela é uma congresswoman, eu não sei exatamente como traduzir congresswoman para o português, mas ela é uma congresswoman do Partido Democrata e ela se elegeu numa eleição histórica. E esse documentário mostra um pouco da trajetória dela e do processo, não somente dela, mas de outras 3 mulheres que também estavam concorrendo a cargos políticos, como elas se preparam para os discursos, como que é a mentalidade delas antes de subir num palanque, antes de fazer, enfim, um public speaking, né, um discurso público. Eu gosto bastante porque humaniza muito a figura da Alexandra Ocasio-Cortez, que é um fenômeno. Eu tive o prazer de assistir uma palestra dela em 2018 no South by Southwest e posso garantir que ela tem uma energia, assim, uma presença muito forte. E é uma energia e uma presença de quem se apropriou da própria história e de quem venceu os próprios demônios, sabendo que poderiam acusá-la de inúmeras coisas. Ela não tem um conhecimento extremamente erudito, mas ela se apropriou do conhecimento empírico dela e ela usou isso, esse ethos ao favor dela nas eleições, sendo extremamente vulnerável, mas da vulnerabilidade ela transformou isso em potência. O que me leva para o segundo. Eu não sei se é documentário, se é um stand-up, porque na realidade é um vídeo dela falando para um anfiteatro, né? Ela é uma palestrante, pesquisadora, professora, autora de best-seller, que é a Brené Brown, que eu também tive a honra de assistir no South by Southwest. Aliás, gente, se você puder, se você tiver o privilégio de viajar e guardar um dinheirinho, eu recomendo muito o South by Southwest. É de longe o festival mais incrível na curadoria dos palestrantes, de vibe, de gente reunida que tem. Esse ano não teve, infelizmente, por conta do coronavírus, mas é um festival que eu tô batendo carteirinha. Eu já fui nos últimos 2 anos e vale muito a pena. E é na cidade de Austin, Texas, que inclusive onde a Brené Brown é uma das professoras na Universidade de Austin, Texas. E também nessa universidade tem um outro professor, nossa gente, olha que full circle isso, que é o Joshua Gunn. O Joshua Gunn, ele é o autor desse livro aqui, Speechcraft, que minha amiga Maria Clara me indicou, que é professora de Public Speaking e PR na Wayne University, em Detroit. E nossa, tudo acontece em Austin, tô aqui pensando, né? No livro dele, no Speechcraft, ele fala muito sobre o Kenneth Burke, que é um teórico da comunicação que desenvolveu um conceito chamado dramatismo. O que é o dramatismo? Ele coloca o public speaking, a fala em público, como se fosse uma peça de teatro, onde você tem um arco narrativo e onde você tem a plateia. E entendendo a sua comunicação com o público como se fosse um teatro, ele faz esse paralelo, que é um paralelo também que a Brené Brown faz quando ela fala de vulnerabilidade e potência. Que eu já tive a honra também de participar de uma imersão com o Márcio Libar, na Perestroika, onde a gente faz esse simulacro entre teatro e comunicação em público. Mas eu tô misturando um monte de coisa aqui pra te falar o seguinte: assista The Courage... Eu tenho o nome dele, eu não lembro aqui agora, eu só lembro em inglês. Ai, como que é o nome do negócio da Brené Brown? Give me a single example of courage in your life or that you've witnessed in someone else's. A single example of courage that did not require uncertainty, risk, or emotional exposure.
I'm not going to bullshit you. Vulnerability is hard, and it's scary, and it feels dangerous. But it's not as hard, scary, or dangerous as getting to the end of our lives and having to ask ourselves, what if I would have shown up? O dramatismo do Kenneth Burke, que é um autor que o Joshua Gunn, que é o autor do livro Speechcraft, esse daqui, que é professor na Universidade de Austin, Texas, que a Brené Brown também dá aula, além de ser best-seller e speaker, né, palestrante. O Kenneth Burke, ele fala sobre o dramatismo. E o que é o dramatismo? Ele estuda na teoria da comunicação e na fala em público a similaridade entre aquele que faz um discurso em público e aquele que é um ator e está numa peça de teatro. Então, o dramatismo é como se fosse um depara do teatro para oratória e comunicação em público. Eu sou muito entusiasta, não só porque eu estudei teatro, né? Fiz um curso na Fátima Toledo, fiz um curso de apresentação e locução no Senac, também profissionalizante, já me aventurei por essas jornadas, fiz também o curso do Márcio Libar, um ótimo preparador de elenco, mais do que um preparador de elenco, ele é um preparador de mentes. E a Brené Brown, no Call to Courage, que eu imagino que em português deva ser o Chamado da Coragem, você joga lá na Netflix, Brené Brown, você vai achar? Brené Brown, você vai achar. A Brené Brown fala muito sobre o Kenneth Burke também fala, que é quando você vai fazer uma apresentação em público, se você não estiver confortável em estar vulnerável, isso não só numa apresentação em público, mas na vida, se você não transformar a sua vulnerabilidade em potência, você não consegue gerar identificação com a sua audiência. Então eu gosto muito dela, porque ela fala muito sobre a gente se apropriar da própria história, da nossa narrativa, mas também não deixar o ego e a vaidade serem maiores do que aquilo que a gente é. E se apropriar de quem se é nada mais é do que assumir as suas vulnerabilidades e transformá-las em potência. Então, a Brené Brown, com certeza, e esse especial dela na Netflix, eu carrego pra vida, não só dos meus tempos de teatro, mas principalmente como oradora, apresentadora, publicitária, empresária. Acho que quando você lança um produto novo, quando você escreve um livro, inclusive meu livro, gente, coloca aqui o livro, atrasou um pouquinho, mas vai sair até o final dessa semana, a gente só tá esperando pra fazer a autorização na Amazon, tá? Toda vez que você produz algo, né, e o artista tem isso, né, seja ele ator, seja ele escritor, você tem medo da vaia, ou você quer muito aplauso, mas se você deixa isso te controlar, se você deixa o palco e o medo do outro, o olhar do outro ser maior do que você não consegue viver na sua plena potência e na sua plenitude. Então, encontrar o seu conforto de certa forma, no caos e se sentir potente estando vulnerável e exposto é o grande segredo para você conseguir encarar uma plateia, encarar uma apresentação no seu trabalho e transformar isso em potência. O que me leva pro terceiro filme que eu vou dar de dica é o Jobs, que é inspirado na biografia do Steve Jobs. Apple Incorporated went public this morning. Chasing dreams since I was 14. Y'all can't stop me. We gotta make the small things unforgettable. Typeface isn't a pressing issue. Get out. É o Jobs do Ashton Kutcher, tá bom? É o meu favorito. Não que o outro não seja bom, mas eu acho que esse é um pouco mais inspirador. É claro que é um filme de ficção, inspirado em fatos reais, mas é um filme de ficção, então você tem, obviamente, um storytelling mais dramático ali. Mas o que eu acho legal desse filme? Mostrar como Steve Jobs sabia que, mais do que um empresário, ele era um showman, um entertainer. E como ele se apropriava desse tom rebelde, provocativo dele, nas suas apresentações, seja apresentando um iPhone, que no caso o meu está sendo utilizado para gravar o vídeo, ou apresentando um MacBook, seja o que for. O Steve Jobs, ele é uma figura que, seja gênio, seja polêmico, seja o que você achar dele, ele não pode ser ignorado, porque ele marcou uma geração com a Apple e todas as invenções, como o iPad, iPod, né? É uma figura que esteve para o seu tempo como o Henry Ford para o Fordismo, vamos assim dizer. Então, entender ele como empresário, como ele utilizava a capacidade persuasiva dele com o seu time para vender os produtos
para o mercado, para negociar com os investidores. É uma aula de como exercer a sua comunicação persuasiva e gerar rapport com diferentes audiências e públicos. E ele, com certeza, se apropriou da própria história. Né? O Steve Jobs era considerado excêntrico por muitos, mas era uma pessoa que buscou muito autoconhecimento, tanto que um dos livros favoritos dele é a autobiografia de um yogi, pouca gente sabe disso. E todo o minimalismo, essencialismo filosófico mesmo por trás da Apple vem muito desse espírito filosófico dele. Então vale com certeza a pena assistir. E o último, mas não menos importante, dei uma dica que envolve política, a outra que envolve autoconhecimento, a outra que fala sobre o mundo empresarial. E eu não poderia deixar de fora também a tecnologia. Para você que gosta de estudar persuasão tecnológica, eu recomendo o filme Privacidade Hackeada. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? Se lembra da Cambridge Analytica? Lembra quando teve todo aquele escândalo com o Facebook e o Zuckerberg sobre a privacidade de dados e os metadados e como que eles estavam utilizando informações privilegiadas para fazerem a gente se tornar mais suscetível a votar num candidato X ou Y? Enfim, teve o caso do Brexit, teve o caso das eleições americanas. Esse filme mostra os bastidores por trás dessa narrativa toda. E para quem se interessa em persuasão tecnológica, eu vou deixar uma dica também de um autor. Ele é PhD de Stanford, o nome dele é BJ Fogg. E ele se dedica a estudar persuasão tecnológica. Como que é a persuasão através dos dispositivos móveis, ou inclusive, sei lá, celular, computador. Como é que o Facebook persuade você a passar mais tempo na internet. Como é que é esse processo de você engajar o usuário e persuadi-lo, né, influenciá-lo para que ele passe mais tempo na plataforma. Então, passando aí desde a política ao autoconhecimento, aos negócios e à tecnologia, eu deixei as dicas de 4 filmes e docs que eu gosto muito, que impactaram a minha vida e que podem aproximar você desse universo da comunicação persuasiva de uma forma super descomplicada e simples. Eu espero que vocês gostem dos filmes e se você quiser deixar alguma outra dica, pode usar o espaço dos comentários aqui, tá bom? Que aí eu posso gravar um outro vídeo compartilhando com mais gente ainda esse tipo de conteúdo. Obrigada!